Está entrando no ar o quadro Café com o Prefeito. São 8h25 no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Recebo nos estúdios aqui da Rádio Liberdade FM o prefeito municipal de Santa Helena, Juscelino Sotoriva. Bom dia, prefeito Jussi. Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes. Prefeito, nós tivemos esta semana a decisão da audiência do caso de injúria racial com a médica Tatiane e a secretária de saúde do município. Nós temos aí um resultado dessa audiência? Começou temperado o programa. Olha, eu recebi na quarta-feira, se não me falha a memória, acho que foi na quarta ou na quinta, deve ter sido na quarta-feira, que na quinta com certeza não. O relatório apresentado pela comissão, o GR, Joel e o Dr. Tiago, dizendo aquilo que eles visualizaram dos fatos que ocorreram, né? Mas eu já fui logo na última página, primeiro para ver o documentado que tinha havido, né, e a decisão final. Costumeiramente dou uma olhada em toda a decisão, mas já fui para o final para ver como é que estava registrado, né? E vi que numa das vias estava assinado pelo GR e não pelo Joel e Tiago, e na outra assinado pelo Joel, não por GR e Tiago. Eu não olhei o conteúdo, porque tem que estar formalizado, de repente depois muda qualquer coisa e acaba não sabendo o que efetivamente, né? Devolvi o processo para que fosse assinado pelos três daquilo que foi apurado. Eu só vi na conclusão final que houve divergência de posição num dado momento pelo Dr. Tiago com aquilo que foi apresentado lá como relatório. E, pelo que eu pude entender, deveria ter alguma punição para a secretária, segundo a posição do Dr. Tiago, que não é a posição de GR e Joel, daquilo que foi apurado. Todas as audiências foram filmadas, registradas, estão lá com arquivo digital, mas eu não recebi, porque faltava ainda a assinatura. E o Dr. Tiago teve uma excepcionalidade, faleceu a sogra dele, então ele acompanhou a esposa. Não são casados, né? Mas tem uma relação bem próxima, né? São noivos. Eu não sei qual é efetivamente a relação que tem, né? Então ele teve que viajar, foi para, não me engano, Minas Gerais, então ele não esteve durante toda a semana aqui em Santa Helena, e eu não recebi o relatório por não conter todas as assinaturas da comissão, só são 3, né? Mas na segunda-feira com certeza terei dados daquilo que foi apurado como relatório, e a decisão então daquilo que será procedido com base naquilo que a comissão apurou, né? E tudo como é uma audiência que foi programada e foi efetivamente feita com todos os registros, com áudio e vídeo, né, das audiências que foram feitas. Prefeito, falando da saúde do município de Santa Helena, essa semana fui procurada por uma senhora de 54 anos do bairro Vila Rica, e ela foi consultar em Toledo e fazer um exame de colonoscopia. E segundo ela passou mal e demorou muito para fazer o exame. Faltava só ela ficar pronta. Faltava apenas carimbar um exame no centro de diagnose. E ela estava muito mal e levou uma amiga junto por ser aí esse exame de colonoscopia, até que a pessoa fica meio ruim devido aí ao sedativo que toma. E, segundo ela, o motorista do ônibus não quis esperar. Ela só tinha que ir do lugar onde ela estava até o centro de diagnose e carimbar um exame. Só faltava ela. E ela foi orientada pelo motorista, então, que ela pegasse um táxi, sendo que ela não tinha dinheiro para táxi, e mesmo assim o motorista deixou ela para trás. E tiveram que esperar do meio-dia até às 6 da tarde para voltar embora. Contando ela que passou muito mal. Mas graças a Deus, às 6 horas da tarde, tinha um motorista da prefeitura, o Itacir, a qual atendeu muito bem. Mas ela pergunta: e se fosse uma pessoa de mais idade, alguma senhora que talvez não saberia como se movimentar na cidade, e se ela não tivesse levado a amiga dela junto, como ela faria? Se estava passando muito mal, custava o motorista ter esperado?
Não é essa a orientação que é passada para os motoristas, principalmente da saúde, para todos eles, né? Primeiro, respeito, educação, trato, jeito, e quando as pessoas vão para um tratamento de saúde, já vão com algumas tudo bem, são exames que não interferem no estado físico da pessoa, né? Mas algumas sim, né? Então a orientação é para que o motorista considere isso sempre, né? Então até um caso para verificar, porque onde tem uma fumacinha tem um pouco de fogo. Mas, por exemplo, André, nós fomos na reunião do consórcio intermunicipal de saúde na semana retrasada. A Cleusa estava comigo e quando eu cheguei lá já visualizei que tinha alguns santelenenses, né? Já de cara eu vi um, cumprimentei ele, logo depois vi o outro também. Quando eu cheguei eu falei, olha, gente, nós temos uma reunião aqui no consórcio, não deve demorar muito, se quiser voltar comigo depois não tem problema nenhum, né? Daí a pouco eu já vi um outro cidadão lá da Vila Celeste, conheci ele, cumprimentei de longe, que estava na reunião. E quando nós saímos, de fato, era antes do transporte que viria para Santa Helena. Aí falou, quiserem ir com a gente, vamos embora, né? O que custa, né? Pelo amor de Deus, né? Um pouco de solidariedade também, né? Aí quando nós estávamos saindo, tinha uma outra mulher do outro lado da rua. Ela falou, onde é que vocês estão indo? Eles estavam em 2, na verdade, né? Nós já estávamos em 4, né? Não tem lugar para 6. Ele falou, nós estamos indo para casa. Está você e tua amiga? Não, estou sozinha. Ele falou, se você quiser ir com a gente. Aí viemos em 5 de Toledo para cá, vieram um pouco mais cedo, né? Deixamos o dito lá com a recepcionista, quem eram as pessoas, para que o motorista, quando chegasse lá, soubesse quem é. Ligamos para o Marciano, damos os nomes das pessoas que estavam lá, ele ligou para o motorista, nem precisou passar no consórcio naquele dia lá para vir para Santa Helena, né? Então, o que custa você se doar um pouquinho mais e prestar um pouco melhor o serviço público? Mas é um caso que eu faço questão de pessoalmente verificar o que de fato aconteceu, conversar com o motorista, mais uma outra pessoa que estava naquele momento, né, ainda vindo, porque se era um ônibus tinha bastante gente, mas não pode. A orientação para os motoristas é de que eles prestem o melhor serviço, como fez o Colin, ali relatado pela pessoa, como fizeram outros motoristas em vários dos casos, quando uma senhora relatava que estava aguardando fazer um exame, estava em jejum, quando chegou perto do meio-dia, podia almoçar já, não aguentava mais de fome, ligou para o motorista deixou o celular com ela, ligou para o motorista foi lá, pegou ela, levou, fez um lanche, levou de volta. Quer dizer, quando tem esse tempo e pode fazer isso, o que custa prestar o serviço para o cidadão para que ele se sinta melhor? Eu faço questão de verificar isso pessoalmente. Prefeito, falando também da questão da saúde, eu tenho uma pergunta de um ouvinte. Bom dia, André. Quero perguntar ao prefeito por que as fichas de consulta no pronto atendimento estão sendo negadas aos funcionários da Santa Gema. Na semana passada, uma funcionária da fábrica estava doente e foi ao pronto atendimento. E uma atendente pediu onde ela trabalhava. E essa respondeu que seria na Santa Gema. Daí a atendente respondeu que ela foi recomendada a não fornecer ficha de consulta aos funcionários da Santa Gema. Só pergunto agora, é permitido esse tipo de atitude uma funcionária da Santa Gema? Não, de forma alguma. A Santa Gema é uma empresa que passou por alguns períodos de dificuldade, pelo que a gente sabe, está tudo bem, está gerando bastante emprego. As pessoas que trabalham lá gostam de trabalhar, na sua grande maioria, claro que tem as exceções, né? Mas na sua grande maioria as pessoas gostam muito de trabalhar lá, até pela carga horária, pelo serviço que fazem e tudo mais. E o município precisa ser parceiro, sem dúvida nenhuma. Não é porque trabalha numa empresa ou outra que deixe de ser santa helenense que usufrua do serviço público que o município presta, né? Quando aconteceu, se aconteceu, não conheço o episódio, talvez houve falta de entendimento entre as pessoas, mas não é aceitável isso, né? Tem lá no próprio atendimento, tem um ouvidor municipal, ele deve ser procurado nesses casos, e não conseguindo, pode procurar o gabinete, relatar o fato para que a gente possa aí melhorar o serviço público. Eu não estou pré-julgando nada, mas se acontecer um fato como esse, por favor, procurem, que o que nós queremos é prestar o melhor serviço público, e é assim que nós vamos fazer, com essa interação com as pessoas que usufruem do serviço. Prefeito, nós tivemos essa semana acontecendo no município, movimentando aí os ginásios de esportes, os jogos escolares fase municipal e as escolas dando show. Quanta alegria, quanta energia, quanta disposição aí da galera toda aí envolvida nos jogos da fase municipal, se preparando aí para a fase regional. Mas é muita integração, a galera aí toda junta, salas, escolas diferentes aí, torcendo uma para uma, outra para outra, agitando, gritando.
estava em alguns momentos próximos, até tinha o episódio de um velório acontecendo na capela e jogos no ginásio. O que você ouvia de gritedo lá no ginásio de esporte, de torcida, de animação, era fora do comum. Então, parabenizar todos os diretores, professores, os alunos, a Secretaria de Esportes, aí, todos os envolvidos nessa fase municipal aí, que foi show de bola. Olha, parabéns a todo mundo que se envolveu aí, que foi sucesso mesmo, né? Isso desperta mais o interesse pelas modalidades, qualquer que seja aquela que se identifica, esporte, saúde, vida, integração, foi tudo de bom mesmo. E Santa Helena está preparada aí já para receber o Jogeps, também o Piá Bom de Bola? Tem algumas modalidades que eu acompanhei no desenvolvimento delas, dos jogos que aconteceram. Algumas ainda precisam se preparar um pouco mais, até as equipes que vão participar, orientação aí para os professores de educação física, principalmente, né, para quem treina as equipes, aproveitem esse tempo aí, deem o máximo de si, treinem bastante mesmo, que tem algumas aí que precisam ainda de um pouco mais de treino, de integração entre si, mas com certeza é um belo caminho que está sendo trilhado aí, que vai produzir excelentes resultados. Prefeito, falando ainda do esporte, também da Secretaria de Esportes, nós tínhamos aí o Ruas do Lazer, que aconteceria no município, e também o acantonamento, mas que foram cancelados. São ambientes abertos, né? Ontem eu fui para Londrina, nós saímos, ainda estava escuro, eram 5 horas da manhã, e voltamos, era 7h30 da noite, né? E não vimos o vucu-vucu, tudo que aconteceu, o vento aqui em Santa Helena. São José das Palmeiras também deu para perceber que tinha bastante folhas e galhos esparramados pela rodovia, mas aqui descendo São Clemente, principalmente em São Clemente, bastante vento, gente. Não era esperado tanta chuva assim, e hoje o céu está completamente fechado e carregado, né? As nuvens, né? Então, não daria o resultado que se espera. Então deve ser remarcado com uma nova data aí, tanto um quanto o outro para realização, mas hoje fica cancelado, então, tanto o acantonamento lá que aconteceria na Coluna Prestes, quanto o lazer em São Clemente. Prefeito, essa semana também foi discutido a questão das calçadas padrões para o município na Rua Minas Gerais, e essas calçadas são também para a Rua Pará. Como será a padronização dessas calçadas? Tivemos 2 conversas, na verdade. Foi uma semana aí de muitas audiências com alguns segmentos da sociedade e com alguns interessados aí nas melhorias que estão sendo feitas em algumas localidades, né? Tivemos na quarta-feira, se não me engano, na Associação Comercial, uma conversa com os empresários, uma participação muito forte. A Associação Comercial vive um momento extraordinário, gente, de muita participação dos empresários aí nas discussões daquilo que é tema de desenvolvimento e de interesse público, independente de se interessa especificamente para uma ou para outra pessoa, para um ou para outro segmento, mas interessa ao município de Santa Helena. Interessando ao município, ele precisa interessar ao seu povo, nesse caso para os empresários. Apresentamos lá a proposta daquilo que está normatizado pelo plano diretor, aquilo que foi regrado para fazer, que está acontecendo na Minas Gerais, que está acontecendo na Pará, que deve acontecer em algumas ruas também aqui na área central, ou as construções novas que estão sendo feitas, qual é a legislação que se aplica sobre ela, e o paver é a calçada definida, a metragem mínima aí é 1,5 m, para que tenha trânsito de pedestre, com toda a sistemática de acessibilidade, tanto com piso tátil quanto acesso para a rua. Nas áreas centrais aqui na Brasil, na Curitiba, na Busato, as ruas comerciais, avenidas comerciais, a extensão de calçada é de ponto a ponto, desde o alinhamento predial até o meio-fio. Nos outros lugares não, é de alinhamento predial com 1,5 m, com exceção lá da Minas Gerais, que deve ser um pouco mais larga, até porque ali tem um fluxo, um trânsito muito grande de pedestres. Na Pará, mais é veículo, né? Porque até pela extensão que ela tem. E não é uma via tão comercial assim como as demais, e por aquilo que ela representa, não tende a se transformar de ordem tão comercial assim, né? Mas ali na Minas Gerais também tivemos uma reunião com os moradores daquelas quadras que estão sendo feitas, aqueles largamentos, que eles queriam entender por que naquela localização as calçadas, a forma como está se fazendo, o custo que vai gerar para cada um dos contribuintes, né? E algumas desinformações, algumas pessoas
pessoas um tanto quanto mal intencionadas, procurando as pessoas, dizendo que ia ter ciclovia, que ia ter calçada até não sei aonde, causando caos entre as pessoas. Estiveram na prefeitura na quinta-feira, se não me engano foi na quinta-feira à noite, à tardinha para a noite, né? Conversamos com eles, explicamos como se daria, o porquê daquilo, como seria, todo mundo satisfeito, entendendo, achando que de fato é o melhor sistema que deve ser aplicado. Então, graças a Deus, as pessoas estão participando, estão entendendo. Uma outra ainda não, mas não é que não está entendendo, é que não quer entender, que não quer fazer parte do processo. Temos que aceitar isso. Agora, o fato de você não fazer parte do processo ou não querer aceitar, não significa que você possa tumultuar o sistema. Então, quando as pessoas são convidadas, é explicado e é entendido, é assim que vai ser. E se tivesse que mudar o rumo, se tivesse que mudar alguma coisa e as pessoas entendessem assim, claro que diante de uma lógica, não tem problema nenhum em o governo agir diferente, né? Mas enquanto as pessoas estiverem entendendo que é assim, participando e aceitando, beleza, vamos embora, sai da frente, né? Se alguém, paciência, é o povo que vai decidir como vai ser a história escrita no município de Santa Helena. São 8h39, nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho eu volto com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Liberdade FM, a melhor programação. Mande sua pergunta, sugestão, reclamação ou elogio. Quadro Café com o Prefeito. São 8h42, 8h42. Prefeito, nessa semana também nós tivemos aí a reunião do Cidades Empreendedoras, né, desenvolvendo aí o seu plano estratégico. Qual que é o objetivo desse projeto? O planejamento que deve se dar no município de Santa Helena, principalmente com os empresários nas vias comerciais ali, daquilo que será estabelecido e qual é a meta do município de Santa Helena, construído aí por alguns segmentos da sociedade, tanto o poder público quanto o poder privado, daquilo que é a missão que o município de Santa Helena deve adotar no ramo do empreendedorismo, né? Onde no desenvolvimento econômico e também social, que caminha paralelo, né? Então, uma reunião muito produtiva, muitas cabeças pensantes lá trabalhando isso. Devemos conversar na próxima semana com o relatório final daquilo que foi trabalhado na associação comercial, com o SEBRAE, e com a associação comercial, com o município de Santa Helena, com a classe empresarial, para apresentar o relatório daquilo que foi tratado, né? Mas algumas ações que as cidades vêm propondo aos municípios, aqui nós já estamos fazendo. Tanto é que foi muito dito lá pela ministra tanto do curso, lá do treinamento, do planejamento que estava sendo feito, a Janete, né? Que normalmente eles vêm para os municípios e propõem algumas ações. Mas aqui, na verdade, as ações que eles iriam propor já está acontecendo. Uma delas é o caso das compras, né? Do municipais, o Santa Helena Compra Aqui, que foi já regrado, foi já votado pelo Legislativo, já normatizado pelo Poder Executivo, as compras então do município de Santa Helena, que serão feitas pelo Poder Público, feitas elas tanto quanto possível, todas aqui no próprio município, né? Então são alguns regulamentos para fazer com que haja um fortalecimento da classe empresarial e que essa ajude a desenvolver o município de uma forma regrada, ordenada, né? Prefeito, nós temos uma pergunta de um ouvinte: há possibilidade de um redutor de velocidade na rua que desce do Parque Verde ao TIM? Os carros passam a 1000 por lá. Infelizmente, a única forma de você regrar isso é obstruindo aí a via, né? É uma pena que tenha que ser assim, mas infelizmente vai ter que ser. Até tem um caso do pessoal do prolongamento da Rua das Américas, já vamos envolver uns assuntos maiores aqui, engrossar um pouco o caldo, André. Prolongamento da Rua das Américas, as pessoas esperam por uma lombada lá já faz um bom tempo. Houve uma reclamação muito forte. Ontem eu não estava, eu fui a Londrina, fui de manhã, voltei à tarde, uma correria doida, mas era necessária a nossa presença lá também para conversar com a ministra da Agricultura, né? E eles querendo aquela lombada que já era para ter sido edificada, né? As placas estão todas prontas, se não me engano, não sei se não estão lá as placas, mas se estão reclamando lá naquela via, é porque normalmente são veículos nossos, né? Da própria prefeitura que passam lá, que eles devem estar com uma velocidade um tanto quanto elevada. No Parque Verde também, a própria via oferece essa condição aí pelo declive que ela tem aí, e a velocidade é muito elevada. Será sim feito, e lá também
na Minas Gerais, quando conversamos com os moradores, eles pediram, pelo amor de Deus, nós queremos lombada lá naquelas ruas lá, porque vai ficar bastante larga e o pessoal não respeita velocidade. Mas tem um outro fator também, André. A rua Ângelo Catani, naquela mesma tarde, naquela da noite da reunião lá com os moradores, conversando com o Milton, que estiveram no DR para pedir as lombadas eletrônicas na Ângelo Catani, ou física ou eletrônica, mas a física não tem sido concedida, sim a eletrônica, e também a sinalização dos tachões lá na ponte de subsede, que vai ser usada também como ciclovia. Então parte da ponte lá será definida como ciclovia, para que seja respeitado isso pelos veículos, né? Então, na Ângelo Catani, como nós não temos tido sucesso para autorização para construção de lombada lá, e o risco que tem gerado, inclusive foi matéria de discussão também na Associação Comercial, a Ângelo Catani vai ser trabalhado como uma via comercial. Todo o sistema de iluminação deve ser substituído, a claridade das lâmpadas, um ajardinamento também deve ser feito e municipalizado a Ângelo Catani. Então será enviado uma solicitação de municipalização, quer dizer, o município vai fazer a gestão sobre a rodovia ali, o que compreende a parte urbana da Ângelo Catani. E o município vai colocar lombadas eletrônicas, quer dizer, excedeu velocidade, vai doer no bolso, né? Só que municipalizando, aí é o município quem tem que cuidar ali dela. Deu buraco, o município que vai ter que fazer. Claro que vai existir parceria e esperamos contar com isso, né? Mas como o Estado não tem feito, nós vamos municipalizar para que o município possa colocar aí pelo menos duas ou três lombadas eletrônicas na Ângelo Catani para regrar a velocidade. Bacana, legal essa ideia, prefeito. A Cristiane também pede se não tem como fazer um elevado ou então uma lombada na Rua Argentina com a JM Madaloso, porque o fluxo lá também é muito rápido. É aqui perto, na frente do Raspinha. Já vai ser feito aqui na JM Madaloso, aqui com a Brasil, né? Vai ser feito... Na JM Madaloso, então, eu estou errada. Eu estou aqui, prefeito. A JM que passa em frente ao Tessara, aquela que sobe ali. Isso, aqui na Brasil já vai ser feito os elevados ali. Até eu recebi uma mensagem, e procede a mensagem que eu recebi, dizendo que os elevados devem ser construídos no meio da quadra, para que o pedestre consiga ter aí uma segurança maior daquilo que é o conceito de uma lombada elevada. E está coberto de razão quando envia uma mensagem dessa para nós, dizendo que ela não vai atender a finalidade com o pedestre. Só que o estudo que foi feito para construir os elevados, tanto aqui na JM Madaloso, em frente a Marcelo Calçados, aí já fazer um merchan também, né, André? Quase que na esquina, o que está sendo edificado lá no Brasil, no final no Brasil, entre a padaria ali o posto Esso, que também já está demarcado ali no pronto atendimento, próximo das escolas, né, que vai ser edificado também, aquele que foi edificado ali próximo da igreja, né? Ela foi edificada nas pontas, gente, porque são pontos onde o fluxo de veículos é muito grande e o índice de acidente também. Então ela vai atender a duas demandas, né? Tanto ao acesso, a acessibilidade e o cuidado que deve ser com o pedestre, com uma campanha muito forte de conscientização de trânsito, que as pessoas precisam sentir, precisam ver o que está acontecendo para se conscientizar, então tanto para pedestre quanto para veículo. Por isso que ela foi edificada mais nas pontas e não no meio da quadra. Prefeito, nós tivemos na semana passada uma pergunta, até uma reclamação das mães, né, do CEMEI da Vila Rica, do bairro Vila Rica. Foi averiguada essa situação do bairro Vila Rica? Sim, André, ainda naquele mesmo dia, a Keula é a diretora do CEMEI lá do Vila Rica. Ela mandou um e-mail para mim, ela deve ter pensado muito para fazer e mandou no sábado mesmo ainda. Já abrimos, visualizamos o e-mail e ela confia muito no trabalho que é feito. O Vila Rica lá, o CEMEI, graças a Deus, está fazendo um belo trabalho com as crianças lá. E só que aquilo onde tem uma fumacinha, um pouco de fogo tem, né? Então, com relação ao pão, de fato aconteceu alguma coisa, ele foi guardado, era na Semana Santa, acabou não sendo consumido todo ele, e eles pensaram em consumir isso na segunda-feira. Mas quando foi aberto, foi visualizado que ele talvez não estaria
estaria perfeito para o consumo. De fato, como não estava, né? Eu acredito que uma outra criança tenha consumido o pão, mas foi pedido para que não fosse distribuído. Então acabou acontecendo e deu uma outra criança ter consumido. Com relação ao cardápio, a diretora até se queixou um pouquinho da pouca participação de pais, né? Os pais, quando quiserem, gente, acompanhar e lá ver um pouco de cuidado, né? Porque o filho acaba se apegando bastante. Então, de repente, eu não acompanhar a sala do próprio filho, não sei qual é a orientação pedagógica que se dá com relação a isso, é bom conversar com a diretora, mas estar presente, né? Para saber como está sendo trabalhado, como o seu filho está sendo cuidado, como ele está sendo educado. Então, os pais, quem puder, de vez em quando, passa no CMEI, não só no Vila Rica, em qualquer um deles, passa lá e acompanha o trabalho que está sendo feito pela equipe pedagógica, a direção, a coordenação, os professores, os servidores, todo mundo, né? Então, ela se queixou um pouquinho da pouca participação de pais nas reuniões, nas orientações e mesmo no decorrer do dia a dia. Mas, graças a Deus, aí, tudo bem pacificado, bem entendido, e essa participação é importante, porque todo mundo acaba ouvindo, de uma forma ou de outra, acaba sabendo o que está acontecendo e todo mundo acaba se policiando um pouco mais e prestando um serviço melhor também, né? Prefeito, até uma mãe, né, me ligou e disse o seguinte: funcionou, que foi uma beleza, seguindo o cardápio, a comida melhorou 100%, mas vamos ficar de olho. Que bom, é bom essa participação dos pais também. Sem dúvida, tinha um CMEI, há poucos dias foi substituído parte da equipe, que os professores tinham resistência, não é da cidade, é do interior, tinha um pouco de resistência em seguir o cardápio que era estabelecido. Ora, se tem um cardápio porque houve um estudo muito forte com nutrição para saber qual era a necessidade nutricional para que a criança estivesse bem alimentada e bem preparada para absorver tudo aquilo que é passado, né? Olha o tamanho das crianças aí de 0 a 3 anos, né? Então, havia resistência porque, não, mas isso aqui dá farelo, da sujeira. Não, peraí, gente, não tem nada disso. Você está lá, sabe quais são as regras e foi estabelecido. Mas, graças a Deus, tem sido feito um acompanhamento mais presente também da equipe da Secretaria, pelos nutricionistas, para que de fato seja seguido. Prefeito, na semana passada também recebi uma ligação, inclusive de uma mãe apavorada, falando sobre a situação precária dos ônibus da linha Salvinski, que leva os alunos para a faculdade. Esse ônibus que leva de manhã para Marechal Cândido Rondon está numa situação muito precária e alguns alunos correndo risco de vida. O que pode ser feito nessa situação? Segundo a mãe, eles apresentam um ônibus aí para que seja feita a averiguação e levam, e é outro que transporta os alunos. Como fica essa situação? Como eu costumo falar, às vezes com a equipe, eu fui na garganta, né? Eu recebi dos pais lá um relatório daquilo que está acontecendo, com alguns episódios que aconteceram. O departamento já deve ter notificado a empresa, não uma só, foram 2 notificações, se não me falha a memória. Não vai haver uma próxima notificação. Os pais devem acompanhar isso presentemente através da conversa com os alunos, mas teve alguns episódios lá constrangedores que aconteceram nessa linha aí com alguns episódios, né? Mas se houver alguma coisa que coloque em risco não só a segurança também, principalmente a segurança, né? Mas a não prestação de serviço daquilo que foi contratado, o contrato será rescindido, né? Então a empresa deve ter sido comunicada na quinta ou na sexta-feira que não aconteça mais absolutamente nada. Claro que pode acontecer alguma eventualidade aí que você pode não contar com isso. Agora o veículo tem que estar em plenas condições de segurança e conforto pelo qual o serviço foi contratado. Mas se houver a troca de veículo, não aquele que foi contratado, e sim um terceiro para fazer o serviço, e ele não for um serviço adequado, o contrato será rescindido. Não, mas isso aconteceu agora. Não é que aconteceu agora, já vem acontecendo várias vezes. Então, nesse caso específico, será rescindido o contrato se acontecer alguma coisa, e os pais fiquem atentos. Se aconteceu, é só comunicar que o contrato vai ser rescindido. Prefeito, tem uma pergunta de uma moradora também da linha Novo Progresso. Quando vai terminar as obras no Novo Progresso e na linha Progresso? Venha ver a situação que estamos. Nós estamos indo todo dia trabalhar ou embarrados ou empoeirados. Eu tenho passado constantemente lá para ver essa questão das obras, até porque a gente precisa ter uma segurança maior. Que acontece alguma coisa de errado, o prefeito muitas vezes nem está sabendo, né? Mas a culpa é do prefeito, né? E é assim, aconteceu ontem, me passaram uma posição com relação às
balsas do Paraguai. Uma delas acabou saindo 1 hora mais cedo, segundo a informação que me passaram, que vem do Paraguai para Santa Helena. Algumas pessoas ficaram lá porque saiu mais cedo, né? Mas tudo bem, teria um horário mais tarde, das 4 horas. Só que a balsa não voltou, acabou nem fazendo o horário das 4 horas. Adivinha de quem que é a culpa? Nós não fazemos gestão sobre isso. Porém, tem outras balsas, tem pelo menos mais 2 empresas interessadas aí e vai colocar mais balsa em operação. Então, não é que não é uma situação de gestão que a gente faça que não pode participar do problema. Não, peraí, vamos socializar. Podemos ajudar? Sim, podemos. Então, vamos ver o que nós podemos fazer para ajudar. Com relação às melhorias que estão sendo feitas ali no bairro, eram esperadas assim há muito tempo. Só que eu tenho que admitir que, de fato, as obras estão mais lentas daquilo que a gente gostaria que, de fato, fosse. Deu algumas chuvas, pelas informações que nós temos aí, absorveu tudo, o que foi projetado, de fato, conseguiu absorver, resolveu o problema, mas está na hora de dar um fim naquilo, está na hora de concluir. A empresa, quando foi solicitada, ela pediu para que aguardasse algumas chuvas, para ver se tivesse alguma anomalia, para que fosse ainda corrigida a tempo, né? Mas já aconteceu, já choveu, já deu umas pancadas bem fortes aí, e sentiu-se aí que, de fato, conseguiu resolver o problema com a captação de água. Então agora precisa fazer a parte final aí, que é fazer o conserto da via que desce, né? E fazendo, assim que terminar aquela via que desce, tem aquela transversal lá que passa em frente à madeireira, em frente ao Pesque Pague, que também será feita a manutenção dela. É um calçamento, mas é completamente esburacado, então ele será todo ele restaurado aí para que ofereça a melhor condição de trânsito. Então, nos próximos dias aí, a empresa já foi comunicada que conclua o serviço dela. Prefeito, o Augusto Silva Santos, ele pede, prefeito, 80% de esgoto é muito, tem como abaixar? Infelizmente, sobre esse assunto nós não temos gestão, né? Eu entendo que é muito caro, essa conta é muito cara. A única coisa que nós temos pactuado com a Sanepar é que eles vão fazer investimentos muito altos no município de Santa Helena, para que tenhamos aí um atendimento do tratamento de esgoto numa cobertura maior do que aquela que é hoje, né? Bairros foram construídos, alguns acabaram não tendo essa conexão com o esgoto e infelizmente aí pode gerar alguns traumas, né? Então o tratamento caracteriza aí uma qualidade de vida maior, melhor, e também com uma segurança de saúde pública muito melhorada. Infelizmente nós não temos gestão sobre essas faturas de água e de esgoto, né? Era bom se a gente pudesse diminuir a luz também, porque tá caro, né, prefeito? Meu Deus, só o município de Santa Helena nesse ano agora deve pagar um adicional aí de aproximadamente R$1 milhão, além daquilo que gastou só pelos aumentos de energia que tiveram. R$1 milhão a menos de investimento e suporte de despesa pelos aumentos das faturas de energia. Nossa, loucura. É muito caro, né? Meu Deus. Prefeito, são 8h57. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para a população de Santa Helena. Com relação à energia, ainda só da iluminação pública, esse mês agora foi R$25 mil, além daquilo que normalmente se pagava pelos aumentos que se deu, né? Então, a hora de apertar um pouco o cinto, não é hora de recessão, gente, não é hora de nós entendermos aí que, meu Deus, o que está acontecendo e agora não vai ter. É a hora de você controlar as despesas, né? Controlar aquilo que você tem de gastos, as gordurinhas que a gente costuma queimar um pouco mais aí e gastar um pouco mais com aquilo que é supérfluo. Não vamos parar de fazer o que estamos fazendo. Aí sim, aí o Brasil para de fato, e Santa Helena também. Então não deixe de fazer aquilo que faz com a família, aquilo que faz no dia a dia, não deixe de fazer os investimentos que você tem para fazer, não deixe de acreditar jamais. Então esse é o momento que nós temos que mostrar todo o potencial e capacidade de transformação que nós temos. Então, ânimo, energia positiva, fazer subir a conta de luz, beleza, vou pagar e vou fazer sobrar mais dinheiro ainda. Então eu acho que essa é a missão que nós temos para atravessar momentos de um pouco maior de dificuldades. É fácil? Não, fácil não é, mas isso é para os fortes mesmo, como todos os santalinenses devem ser, nós o somos. Então acreditar, torcer, fazer, buscar, para que a gente tenha aí superação em todos esses aspectos. Então desejar a todos um final de semana abençoado. Não teremos o acantonamento, então não teremos o Rio de Lazer em São Clemente, mas muitas atividades que podem ser desenvolvidas aí e socializadas. Agradecer a todos
por aquilo que está acontecendo, sempre acreditar e fazer. E também a lombada aí da Argentina naquela altura da JM está coberta de razão essa pessoa, porque eu tenho passado por lá, e aquilo que eu disse no programa passado, a Rua Argentina é uma das ruas que serão colocadas aquelas sinalizações de velocidade para o motorista também se conscientizar quando passa lá, meu Deus, porque depois desse sinalizador de velocidade pode vir também uma lombada eletrônica, os pardalzinhos, né, como são ditos aí, para que haja uma consciência no bolso, se não tem outra forma. São pontualmente 9 horas. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Lembrando que a gente está no apoio de Farmácia São Luís, Marmoraria e Marcenaria Inovata, Mazuquim Rede Construcia, Veterinária Copate, Moda Mania, Super Itaipu, Vegrade Distribuidora de Bebidas, Ômega Informática, Loja Bem Vestir e Posto de Gasolina do Lago.